Amigo Deus, graças te damos, ó Pai, por nós estarmos aqui. Senhor Deus, a gente ora, Deus, para que a Tua presença venha estar conosco, ó Pai, para que o Senhor palestre, ó Deus, em corações, ó Pai. E o principal, Senhor Deus, venhamos, ó Senhor Deus, estar, Senhor Deus, atentos, ó Senhor Deus, quanto à Tua volta, Senhor Deus, quanto ao arrebatamento, ó Pai, quanto ao derramar do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, que o Senhor venha, ó Deus, nos trazer luz, Senhor Deus, aos nossos entendimentos. Abre os nossos corações, ó Pai, e aonde essa palavra chegar, Senhor Deus, almas e vidas, ó Senhor Deus, venham se render aos teus pés, ó Senhor Deus. Eis aqui a nossa vida, Pai. Usa-nos, ó Senhor Deus, para a tua glória, Senhor Deus. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, faça a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, a gente vai entrar então agora com o preletor dessa noite, tá bom? Dúvidas, sugestões, reclamações, coloque nos comentários, a gente vai estar atendendo a todos vocês, anotando as perguntas e passando para quem vai falar aqui agora, tá bom? Presbítero Elias, da Paz. Deus abençoe, galera. E aí, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Todo mundo me ouve bem aí, tranquilo? Todo mundo em paz, depois de um dia não de trabalho para alguns, né? Outros estão trabalhando em casa. E de uma maneira ou de outra a gente tenta auxiliar, ajudar, partilhar dúvidas, de alguma forma esclarecer algumas questões acerca de diversos temas bíblicos. Hoje a gente está aí com essa proposta, falar sobre o arrebatamento, acerca de um dos principais eventos do qual podemos dizer aí com plena certeza, de forma categórica, que é o princípio, né? Que é a esperança da igreja. Tirado aí a vinda de Jesus, o arrebatamento ele é o clímax do porquê somos fiéis ou nos mantemos fiéis. Então a gente vai estar tentando dizer proposto. Prometo não consumir muito tempo, embora que a gente sabe que alguns aí, né, estão com a facilidade de acordar um pouco mais tarde, como eu, mas a gente não quer extrapolar. Sei que hoje já foi um dia que teve alguns trabalhos aí de live, tivemos orações, algumas atividades, e vocês também têm, né, alguns afazeres em casa. De toda forma, já adianto que você pode anotar sua dúvida, sua pergunta e jogar aí, na medida do possível, vamos estar respondendo. É claro, já quero adiantar que a proposta não é de secar o assunto. A gente não vai conseguir, dentro de 1 hora ou um pouquinho mais até, esgotar um tema tão rico como esse. Uma vez que 1 hora a gente vai trabalhar uma metodologia. Vamos fazer uma primeira abordagem conceitual do tema, vamos explaná-lo de maneira geral e vamos abrir. E aí você, nesse momento que abrirmos, você fica à vontade, então você já pode pegar aí sua caneta, papel e começa já a anotar alguma dúvida que você já tem sobre o tema. Possivelmente pode ser que na minha fala alguma coisa já venha a ser respondida. Responder, já peço perdão, não é devido ao tempo, então não tenho em mente quantas perguntas podem chegar, vou tentar ser bem objetivo, mas sabemos que algumas perguntas elas precisam ser bem trabalhadas para poder ter uma resposta plausível, clara, né, coerente daquilo que se fala. Tá bom, pessoal? Então fica à vontade para perguntar e a gente vai começar. A proposta é arrebatamento, não é? E qual a primeira ideia que a gente tem sobre esse tema? Esse tema ele é um dos, e não o único, que está dentro da matéria chamada escatologia. Tá? A escatologia ela faz um apanhado, uma abordagem de diversos temas ou eventos que vão se acontecer durante esse período que o homem está aqui na Terra, que marca da cruz para frente.
não é? Aí você tem a origem da palavra, não que não exista aí escatologia antes da cruz, tá? Mas quando falamos em arrebatamento, ele vai trabalhar, a princípio, a esperança da igreja, que vem depois da cruz. Tá ok, pessoal? Então aí você fica em mente isso aí e já te falo assim, que acerca de Jesus voltar, o Antigo Testamento ele já apresenta mais de 1000 referências sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Tá? Só no Novo Testamento você tem aí uma margem de 27 livros, 13 cartas, então você tem um livro profético, um livro poético, você tem epístolas gerais ou pastorais, e dentro desses 27 livros, você tem pelo menos 23 livros que falam sobre o tema da volta de Jesus. Dentro de pelo menos aí 260 capítulos do Novo Testamento, aproximadamente, você tem aí uma referência de 318 vezes o tema arrebatamento sendo abordado. Então veja que é um tema bem relevante, ou seja, com grande aceitação e bastante debatido. Tá ok? Nós temos 4 principais linhas dentro dessa proposta e a gente vai ter que escolher uma que de fato é a mais simpática nossa, tá? Para poder estar trabalhando. É uma hora só, não tenho como explicar as 4 correntes, mas eu vou citá-las pelo menos para você saber que existe. E existem outras, tá? Mas as principais, as 4 principais a pré-tribulacionista, a tribulacionista, a médio-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Você tem pelo menos essas 4 aí, e todas elas, de alguma maneira, elas vão ter pontos de concordâncias e de discordâncias. Isso é natural, teologia é ciência. Então, sempre vai para a mesa qualquer tema e ele está aberto para discussão, para poder ter uma abordagem, um diferencial, uma exegese de um texto diferente. Não é um artigo, um verbo do grego que se interpreta de maneira diferente, em um tempo determinado. Então, as discussões vão estar sempre girando em cima da exegese. Ponto central de concordância dessas correntes é a volta de Jesus. E aí eu quero que você se atente a isso. Nenhuma delas discordam que Jesus vai voltar. Nenhuma delas. Todas concordam que a volta de Jesus, a vinda dele no arrebatamento, acontecerá. A discussão não está na volta e nem no tempo, porque também ninguém sabe o tempo. A discussão é na maneira, na forma, como isso vai acontecer. E alguns vão dizer que isso acontece pós-tribulação, outros acreditam que durante a tribulação, outros vão dizer que dentro de um período da tribulação e outros ainda vão apontar a pré-tribulação. E aí eu quero enxugar o nosso tema para aquela corrente que é mais simpática dentro das Assembleias de Deus. Pode não ser tão simpática para você que está aí do outro lado, mas eu tenho que, dentro desse curto tempo, eu tenho que trazer a nossa abordagem, que é a mais simpática dentro das Assembleias de Deus, que é a pré-tribulacionista. Tá ok, pessoal? E aí, como que trabalhamos? A nossa corrente, ela adota pelo menos um perfil bem didático, e eu vou conceituar aqui. Tá? Nós somos Assembleia de Deus em sua maioria dispensacionalista, somos literais, futurísticos e pré-tribulacionistas. Ou seja, vou esclarecer, somos dispensacionalistas porque acreditamos nas dispensações, que vai desde a inocência até a dispensação do reino milenar, que já é lá no final, onde se aponta a partir do 21º capítulo do livro de Apocalipse. Tá ok, pessoal? Então são 7 dispensações pelo menos, então somos dispensacionalistas. Ok? Esse é o primeiro ponto. Somos literais, ou seja, 95% ou quase 100% das abordagens textuais que fazemos dentro desse enredo escatológico é literal. Tá? E até em outras áreas da teologia também. Temos uma teologia bem literal. Tá? Somos futurísticos. Por quê? Porque esses eventos, principalmente dentro da escatologia, eles vão se dar, eles estão para acontecer no futuro. Ou seja, ainda não, você
o arrebatamento não aconteceu. Nós acreditamos que eles ainda vão vir. A tribulação, o milênio, os cavaleiros, né? Então, tudo isso aí a gente acredita que é no futuro. Então, somos futurísticos. Tá ok? Dispensacionalistas, literais, futurísticos. Show? E aí somos pré-tribulacionistas. Fechado aí, então esse conceito, acreditamos que o arrebatamento será um evento antes da grande tribulação. Ok, pessoal? Conceito de arrebatamento. Tá? O arrebatamento é uma palavra que vem do grego, que o sentido mais prático na sua semântica quer dizer raptos, ou tomado com força ou violência. Ou seja, aquele que é retirado de maneira abrupta, de forma muito forte e rápida. Tá? Então, por isso que falamos em arrebatamento. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que seremos transformados. Isso vai ocorrer num tempo, não é? Do grego, lá do verbo, que vai dizer que é entre o parte do ou fatia do tempo. Tá? Vai ser num piscar ou abrir e piscar de olhos. Ou seja, é um tempo que não podemos medir. Alguns vão chutar 7 milésimos de segundo. É um tempo muito rápido. Não é? Pensa num piscar de olhos. Vai ser nesse esquema aí. Ou seja, muito rápido. De maneira muito prática, funcional. O arrebatamento vai se dar muito tom, estampido, e você está lá. E dentro desse espaço de piscar de olhos, a transformação do seu corpo, do meu e dos santos que já esperam, será transformados. Tá? E aí por isso que você tem aquela metodologia que o apóstolo Paulo aplica na primeira carta e na segunda aos Tessalonicenses, e aí ele coloca em 2 etapas como isso vai acontecer. Na primeira carta do capítulo 4 de Tessalonicenses, até mesmo o capítulo 5, quando ele apresenta a igreja, é legal você entender, já estou dentro da matéria, tá? Você pode ir anotando aí. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do verso 15, a partir do verso 10, pega para frente, vai até o capítulo 5, é legal você pegar o contexto, o enredo todo, tá? Você tem o apóstolo apresentando ali o quê? A metodologia. Então, como eu disse no início, ninguém discute se Jesus volta ou não, todos acreditam. Ninguém discute o tempo, porque ninguém sabe quando. A maneira, a forma como isso vai acontecer é que vai ser o ponto central das discussões teológicas. Então, Paulo ali, ele informa. E qual era o contexto da igreja de Tessalônica? De certa forma, era uma igreja assim como eu e você, tá? Que congregava, que tinha a fé bem desenvolvida. Contudo, nesse período já existia uma ociosidade, talvez uma perca de esperança e até uma falta de conhecimento acerca da volta de Jesus, o que fazia com que alguns entrassem em descrédito acerca desse retorno imediato. E aí o apóstolo Paulo vai pontuar a questão, para que não se sintam ou não se façam ignorantes ao assunto. Não o fator ignorante no sentido de tratar o tema de forma bruta, na ignorância, não é isso, mas a ignorância no sentido de não o considerar como ele tem que ser tratado, ou seja, dar o devido cuidado e a devida obediência àquele tema que poderia ser a qualquer momento. E a igreja naquele período aguardava para ontem. Assim é eu e você, nós aguardamos a volta de Jesus, não é para daqui 10 anos, mas é para ontem. Não é? E aí vai uma recomendação minha, prática, pessoal aí, tá? Que você deve aguardar Jesus no seu mundo espiritual, na sua vida pessoal, para ontem, para agora. Ou seja, temos que tratar esse tema não como foi tratado em Tessalonicenses, mas para agora. Temos que esperar Jesus hoje, agora. Bom que ele tivesse vindo ontem, tá? Mas para a sua vida de projetos, você pode desejar que ele volte daqui 10 anos. Ou seja, você tem que ter uma vida espiritual equilibrada e saudável, de maneira que você esteja pronto para agora subir, tá? Contudo, você tem que estar com os pés no chão, planejando sua vida pessoal, seus projetos,
sua vida particular, como se Jesus fosse voltar para daqui 15 anos ou mais. Você casa, você estuda, você tem filho, você se planeja materialmente para muito tempo, tá? Mas na sua vida pessoal é para agora, é para ontem, tá bom, pessoal? Isso aí é uma recomendação, tá? É como Paulo diz, né? Digo eu, não o Senhor. Então é algo pessoal, tá bom, pessoal? Então esse é o primeiro ponto, a vinda de Jesus. Então já entendemos que será de uma forma rápida, seremos tomados, e como que isso vai se dar? Aí a gente contextualiza, não é a questão, aí entra o debate. Temos visto aí, por exemplo, o cenário atual que a gente pega com essa pandemia, não é? E com outras doenças, vírus que ocorreram em tempos diferentes ao curso da história da humanidade, a gente fica pensando em casa, com os amigos e ponderando, será que a volta de Jesus está às portas? Será que isso pode acontecer a qualquer momento? Se eu estiver dormindo, será que o momento é esse? Será que eu seria a geração que vou observar esse evento? Não é? E aí fica a questão. Muitos, eu digo até por prática, né? Eu tenho uma vizinha que eu acordava para ir trabalhar, eu já ouvia ela dentro de casa gritando e xingando os vizinhos, os filhos e etc. Eu falava, como é que pode, né? Hoje, quando eu acordo, eu ouço louvor lá dentro da casa dela. Ou seja, fez muitas pessoas mudarem de opinião, mudarem de posicionamento e postura acerca desse tema. Porque os sinais, eles apontam que Jesus está bem próximo. Não podemos determinar quando. Aí seria uma heresia. Mas pelo visualizado contexto, não é, pelas ocorrências que se dão, a gente consegue sim dizer, olha, está perto. Tá? E quais são as ocorrências? Não é? A gente tem pelo menos aí alguns marcos históricos, onde é apontado até dentro do livro de Apocalipse, não é, como ali a gente consegue observar nitidamente a atuação de pestes, conseguimos observar fome, guerra, pandemias, famílias e um marco central que Jesus vai pontuar, o amor. Não é? Quando esse esfriar, e entenda que quando Jesus fala isso, ele está explicando isso para os seus apóstolos. Então, o contexto, o cenário do amor, talvez seja entre aqueles que têm a proposta de aguardar Jesus voltar. Essa prática de amor, o exercício de exercê-lo em sua totalidade, é o que vai talvez ser um dos fatores que apontem com mais clareza a volta de Jesus, tá? E aí você tem aí, eu quero fazer uso o que você tem em casa, de repente você está até com ele aí, é a sua Bíblia, tá? Vamos ler um versículo aí, um texto, é bem tranquilo aí para a gente poder meditar. Vamos lá, primeiro ponto, vamos fazer então a abordagem como ela é. Somos literais, acreditamos então na volta de Jesus de forma literal. Como isso vai se dar? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9. Vamos ler aí, quem tem em casa? Eu vou fazer uma leitura e você também lê aí para você poder acompanhar, tá bom? E a gente vai tentar fazer a abordagem de quantidade maior de assuntos que for possível. Atos capítulo 1, verso 9, tá? E até o 11. Diz assim: E tendo dito isto, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobria da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir será o mesmo que voltará. Ou seja, não será outro, não será de uma forma diferente. É daquela maneira como viram subir, ele voltará, de maneira literal. Ok? Então somos literais porque acreditamos dessa forma. Tá? Acreditamos que será um evento visível, ou seja, não é uma coisa que vai acontecer e ela vai se dar de forma imperceptível. Será que eu vou ver? Será que mesmo sendo tão rápido eu consigo
analisar e ver Jesus, isso é um piscar de olhos, capítulo 1, do verso 7 do livro de Apocalipse. Como eu disse, enquanto você procura aí, só no Novo Testamento, que são 27 livros, existe a ocorrência em 23 livros da volta de Jesus. E em meio a 260 versículos que tem no Novo Testamento, você tem pelo menos 318 versículos que falam da volta de Jesus. Não tenho como citar todos eles, mas eu vou pegar alguns. Tá? Capítulo 1, verso 7 do livro de Apocalipse. Diz assim: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, mesmo sendo de forma muito rápida, como fala em 1 Coríntios 15, todo olho verá. Você vai ver, você vai ouvir. Paulo diz que isso ocorrerá o quê? Um alarido, trombetas de anjo. Ou seja, será visível, literal e audível. Então pega essa questão, ela é visível, ela é literal e audível. Você não vai estar em um estado de anestesia, você não vai se fazer indiferente, você não vai ser pego de surpresa, você vai conseguir ver, ouvir, tá? E vai sentir, vai ter contatos, a sua capacidade de identificar que é o Senhor vai estar aberta e você não vai ter dúvida do que está acontecendo. Ok, pessoal? Ponto legal, aí vem aquela questão, mas quando esse evento vai ocorrer, irmão Elias? Capítulo 24, e aí talvez é o texto que mais grite acerca do arrebatamento, tá? Quando eu observo, pessoalmente, a escatologia, eu tenho alguma dificuldade de entender ela a partir de Apocalipse. Tá? Tem gente que pega de Apocalipse para trás. Eu tenho dificuldade. Eu costumo pegar dos evangelhos, das cartas. E aí depois eu consigo ter uma compreensão do livro de Apocalipse. Tá bom, pessoal? Isso é uma metodologia minha. Não quer dizer que sirva para você. Tá bom? Então, capítulo 24, o verso 21 do evangelho de Mateus, diz assim, ó: Porque haverá então grande tribulação. Observe a palavra, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio e não haverá. Então identifique que não é tribulação, é grande tribulação. Tribulação já existe desde quando o mundo existe. Altos e baixos, pessoas morrem, pessoas nascem, guerras, isso aí já existe desde quando o mundo é mundo. Tá? Turbulências, desentendimentos, não é? A salmonela entre o ser humano já existe desde quando o mundo é mundo. Então, tribulação é uma coisa, grande tribulação é outra. E Jesus diz que esse evento, ele se dá num tempo em que nunca houve e nunca haverá. Ou seja, é um ápice, é um clímax de turbulência que até hoje nunca aconteceu. Aí você pensa, mas o dilúvio foi algo extraordinário, foi. Mas Jesus está dizendo que nunca houve uma grande tribulação como está prevista acontecer. Elias, mas tivemos aí a Torre de Babel, mas tivemos a Primeira Guerra em 1914, tivemos a Segunda Guerra em 48, olha, tivemos o Ebola após 1914, tivemos a influência H1N1 no século XIX, ou seja, você vai ter eventos que mexeram com o planeta, mas que Jesus está dizendo o seguinte, olha, nunca houve e nunca haverá. E aí fica a questão para o crente, no coração do crente. Eu vou viver esse momento, Elias? Eu vou passar por tudo isso? Será que eu terei que viver essa turbulência desenfreada que está aí dentro da proposta? Será que eu terei fé para suportar tudo isso? Fica essa questão, não é? Aí eu quero te tranquilizar. De alguma maneira eu quero trazer um consolo para o seu coração. E aí no verso 30, né, pega o 29, pega o 30 do Evangelho de
de Mateus, aí onde você está com a Bíblia aberta, no mesmo versículo. É legal entender que isso aí é uma resposta de Jesus à pergunta do capítulo 24, verso 3, do mesmo texto que a gente está lendo, tá? A gente não vai ler o capítulo inteiro. E aí no capítulo 24, no verso 29, diz assim: o sol escurecerá, ou seja, período de tribulação. Após a tribulação, o sol escurecerá. A lua dará sua luz, perderá sua luz. Não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. Os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá o Filho do Homem, com grandes sinais, poder e glória, sobre toda a terra e sobre a nação. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens. Ou seja, observe que antes que esse período ocorra, aí a questão, por isso que somos pré-tribulacionistas, por isso que a corrente mais sensível, mais solícita nossa, é de forma que não vamos viver esse momento. Embora seja uma turbulência, uma tribulação tamanha, aonde está proposto para o mundo, e não para mim e para você, a igreja não viverá isso. Tá? E Elias, tem certeza que isso não vai acontecer? Isso não vai acontecer. Capítulo 3, verso 10 do livro de Apocalipse. Abre lá comigo. Você está com a Bíblia em casa, né? Estou acreditando nessa, hein? Capítulo 3 do livro de Apocalipse. Você que já leu o livro de Apocalipse todo, então vai ter uma facilidade aí de poder achar. No verso 10, e aí eu quero te informar, tá? O livro de Apocalipse, ele é um livro judaico, tá? Ele é um livro judaico com ranços do cristianismo. E aí, ranço, ele é cristianizado. Ele é um livro judaico cristianizado. Tá? Entenda que o cristianismo, ele é uma vertente do judaísmo. E ele nasce enquanto religião a partir do século III, tá? Do período já da era cristã. E até esse momento, quando o escritor do livro do Apocalipse escreve, ele não tem um entendimento que isso estaria nas nossas mãos hoje. Ele escreve para as igrejas da Ásia Menor, como está escrito aí no primeiro capítulo. Então você pega aí esse primeiro capítulo e você já identifica na fala de... Bom, alguns apontam João, outros não. Para a gente é um pouco irrelevante quem escreveu, tá? O importante é o conteúdo da escrita. E aí você já observa a seguinte questão, aonde ele aponta que a escrita dos eventos que vão se dar ali no capítulo 1, verso 19, diz assim: escreve, pois, as coisas que você viu, as que estão acontecendo e as que vão ocorrer. 3 tempos, tá? As que João estava vendo, para quem crê dessa forma, tá? As que ocorreriam durante aqueles dias e aquelas que aconteceriam de maneira futura. A carta, ou o livro escrito, ele tem todo um enredo direcionado às igrejas da Ásia, tá? Que nos serve como cunho profético e apocalíptico e mesmo de forma moral e espiritual para a edificação da nossa vida. É um livro com 22 capítulos e aí eu quero que você entenda em que momento a igreja vai sair do circuito. No capítulo 3, que a gente citou, o verso 10 aí, diz assim, no verso 10, eu vou ler aqui, você já achou o livro, minha versão pode ser um pouquinho diferente, tá? Visto que você guardou a minha palavra, de maneira a perseverar, eu também te guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo e para todo aquele que na terra está. Minha versão é um pouquinho diferente, mas o entendimento é o mesmo, tá bom? Ou seja, Jesus ali está informando o seguinte: porque você guardou e foi fiel, ele te guardará. Esse guardar é o tirar, porque essa tribulação e essa agonia, ela está proposta para o mundo e para todo aquele que ficar. Pessoal, só tem 2 tipos de pessoas no arrebatamento, tá? Só vão ter 2 tipos de pessoas que vai estar nesse momento. Os que creram e os que não creram.
Tá? E aí eu quero te trazer assim, um posicionamento, se você é evangélico ou não, de repente você está me assistindo aí, não tem noção de quantas pessoas e nem do segmento do seu credo, mas é o seguinte, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, ele aponta que o Filho de Deus foi dado ao mundo para resgate desse mundo, para pagar uma dívida que humanamente era impossível, tá? Capítulo 3, verso 16. O verso 17 aponta o seguinte, todo aquele que nele crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Então teremos duas classes de pessoas. Não tem mancha cinza aqui no meio, tá? Não tem pessoas que estão em dúvida. Não é censo de rua, indecisos. Não vai ter esse tipo de classificação. Ou você crê e subirá, ou você vai se encontrar na classe dos que não crê e condenado estará. Então, assim, ou você sobe ou não sobe. Tá? Elias, é possível existir salvação durante a tribulação? É uma dúvida, é uma questão. Não existe respaldo bíblico. Não existe respaldo bíblico para a salvação durante a grande tribulação. Existe uma interpretação, veja bem, capítulo 9 de Daniel, tá? A partir do verso 25, você vai ter ali as 7 semanas de Daniel, tá? Aonde a 6ª semana se esgotou no Calvário e ficou faltando uma semana. Dentro dessa semana, alguns interpretam de que essa semana está separada para o povo judeu e fatalmente talvez para aquele que ficar aqui. Isso é uma interpretação dentro de um versículo. E qual é a base frágil dentro disso? Que dentro da teologia existe algo chamado hermenêutica, é uma das modalidades, uma das matérias, aonde uma das regras da hermenêutica é não sustentar ou não se estabelecer uma doutrina a partir de um versículo isolado. Então eu não posso dizer que isso é uma doutrina. Eu posso conjecturar que existe a possibilidade de, segundo o entendimento de, mas que necessariamente pode não ser uma verdade absoluta. Então, não fique para tentar provar se isso vai se cumprir ou não, tá? Trabalhe sua vida espiritual para você subir no arrebatamento, porque o que vem depois é conjectura. Se vai ter salvação ou não, é uma possibilidade bem frágil. Até porque a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer que o que retém o iníquo, ou o homem do pecado, que é o anticristo, quem é? É a pessoa do Espírito. Se a igreja sobe com o Espírito Santo, quem atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? E aí essa atuação do Espírito, eu não tenho respaldo bíblico. E não existe respaldo bíblico para dizer que ele vai estar atuando nesse tempo. Uma vez que quem retém o anticristo é ele, como que ele vai dividir cenário? Após ele sair, que o anticristo entra. Então, aquele que retém, se sai, entra o homem do pecado. E aí, a sua afirmação ou a sua defesa, talvez, de que isso será uma verdade absoluta, é muito frágil. Então, não pague o preço para poder ver se é verdadeiro ou não. Tá? A recomendação é que você se prepare para agora, para ontem, para já, para que você suba na primeira etapa, tá bom, pessoal? Na primeira leva você vai junto, e que aí lá em cima a gente se encontre. Ok? Não pague o preço para tentar ver se isso aí vai se cumprir na vida de alguém, não. Tá bom, pessoal? Então, do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Apocalipse, você tem a igreja presente. E quando que a igreja sai do cenário? A partir do capítulo 4. Você, do capítulo 4 do livro de Apocalipse até o capítulo 19, você não vê referência nenhuma da igreja. Isso dentro de uma corrente pré-tribulacionista. Como eu disse no início, tá, pessoal? Não estou falando de pós-milenista, pós-tribulacionista, tribulacionista, estou falando dos pré-tribulacionistas. Dentro dessa corrente teológica, do capítulo 4 até o capítulo 19 do livro de Apocalipse, você não tem
a expressão igreja do Cordeiro, igreja de Deus, noiva do Cordeiro, você não tem essas expressões. O que nos dá a entender que não estará presente, ou seja, só reforça a teologia, a interpretação teológica pré-tribulacionista de que a igreja não vai estar presente na grande tribulação. E aí se dar-se-á lá no céu, em alguma esfera, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, período milenar. Tá? E aqui na Terra vai se estabelecer a última semana do capítulo 9, a partir do verso 25 lá do livro de Daniel. Tá? E aqui vai reinar o anticristo por um período de 7 anos, 3 anos e meio, de forma a cumprir o seu período, e os 3 últimos e meio, de maneira que ele vai virar o polo. Né? Num primeiro momento ele ganha as nações, e aí você lê lá, capítulo 9, verso 25 de Daniel diz isso, tá? Até quando ele vai cessar o sacrifício, vai cessar todo tipo de leitura religiosa, e ele ganhará para si, com argumentos políticos e religiosos, a afeição do povo, ou daqueles que aqui estiverem. Tá? Ele vai governar aparentemente bem, depois ele vai começar a estabelecer um governo de fato demoníaco. Então, assim, essa é uma leitura pré-tribulacionista. Tá? E quando que volta a ocorrer a questão? A partir do verso 21 do livro de Apocalipse, aí você já vê João, ou o escritor do livro de Apocalipse, dizendo que a noiva do Cordeiro desce. Então, observe, você tem 2 etapas no arrebatamento. Tá? Relembrando, se eu estou sendo muito rápido, eu vou fazer um resumo para relembrar. Pré-tribulacionistas, literais, futurísticos. Arrebatamento, rápido, de maneira abrupta, rápida. Tá? E aí você tem isso em 2 etapas. A primeira, a igreja sobe nos ares e se encontra com Jesus. E ali participa das bodas e tudo aquilo que está relacionado no capítulo 4 e 5 do livro de Apocalipse. No capítulo 6 você já vê que já entra o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E aí já começa todo um enredo de morte, guerra, fome, peste, tá? Que está proposto para esse período de tribulação. Tá? A segunda etapa, a partir do verso 21. Tá bom, pessoal? E a partir do verso 21 do livro de Apocalipse, a noiva desce e estabelece o reino milenar, que é a última dispensação, tá, que trabalhamos, que é o reino milenar. Tá? E Paulo reforça essa ideia quando ele trabalha o capítulo 4 e o capítulo 5, na primeira etapa do arrebatamento, chamado parousia, tá, um termo teológico, e no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, ele aponta a segunda etapa, tá bom? Então ele reforça essa questão da primeira e da segunda etapa. Pessoal, temos 15 minutos ou 20, ou talvez até um pouquinho mais, para a gente poder responder alguma pergunta. Eu vou verificar aqui se existe alguma pergunta, tá? Eu vou dar aqui 30 segundos, 20 segundos, sei lá. Manda sua pergunta aí, tá? E você vai ver aí a questão, tá? 20 segundos, 10 segundos, muito rápido, tá? Vou ver aqui se tem pergunta. Só vou ver se tem e a gente já volta perguntando. O pessoal vai me passar aqui se tem alguma pergunta. Tem. Tendo, já vou responder aqui. Tem, cara? Não, tá certo. Não, ninguém perguntou não. Não. Mas eu pensei que tu tinha aí, tu anotou alguma coisa. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Acho que não, pode continuar. Então vamos entrar aqui num outro tema, dentro do arrebatamento, para o crente. Então entendemos o que é o arrebatamento. Entendemos os eventos que acontecem. Tá? Serão eventos que vão dar sinais que apontam a vinda de Jesus. São eventos no céu, na terra, eventos pessoais e coletivos. E aí trabalha-se ele dentro da esfera do ambiente natural e sobrenatural. Tá? E o crente, como que ele está dentro desse circuito? Qual é o desejo dele? Tá legal? Ontem eu estive conversando com algumas pessoas, e aí o crente não pode ter medo da volta de Jesus. Isso é um ponto. Você não tem medo.
você tem desejo. Tá? Você não tem medo, você tem desejo. Medo tem que ter aquele que não se sente seguro da volta de Jesus. Eu falo por mim. E aí a avaliação é mais ou menos como a ceia, tá? Como Paulo vai dizer lá, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. É um exame pessoal. É o que a gente encontra muito, não no nosso meio, graças a Deus, né? Mas são pessoas querendo avaliar a salvação de outro. Tá? Então, assim, o evento, ele é pessoal. Tá? O arrebatamento, Jesus volta para você e para mim. Ele vai levar o coletivo, mas a sua volta é pessoal. A volta é pessoal e ele leva o coletivo. Tá legal, pessoal? Ele leva a igreja. E quem é a igreja? São pessoas de boa índole, com as mãos puras e santas, que vivem e demonstram boas obras. Todo aquele enredo que você já conhece, que tem uma demonstração de frutos dignos do Espírito e etc. Tá bom? Então, essa volta para o crente é um desejo. Lê para mim aí, você que está em casa, Carta de Tito, capítulo 2, verso 13. Tá? Se você for mais rápido aí na Bíblia, lança a mão aí. Paulo vai dizer o seguinte, que a nossa pátria não é essa. Tito 2, verso 13. Diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do grande dia do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Então, a expectativa da igreja é essa. Paulo diz que a nossa cidadania não é essa aqui. Nós vivemos na terra, governamos ela porque assim Deus nos deu. Mas nós desejamos o céu. E não desejamos o céu porque lá tem rua de ouro, porque lá os portões tem pedras de jaspe. Não é por isso. É porque lá Deus está. E Jesus vai dizer isso: eu vou para a casa do meu Pai, preparar-vos morada, e voltarei para vocês estejam comigo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. O espaço poderia ser qualquer outro. A importância do espaço quem dá é Jesus. Se Jesus, se porventura chegarmos no céu, Jesus lá não estiver, o céu deixa de ser um paraíso. Porque é a presença de Jesus que vai garantir a ausência de lágrima, de choro, de tristeza, de rancor. Tá? É a presença de Jesus que vai garantir a ausência da dor que você sente nesse mundo. Então, para o crente, ele tem que desejar o céu por conta de Jesus. Tá bom? Um teólogo de linha liberal, não vou citar o nome aqui, tá bom, pessoal? Ele vai apontar de que muitos estão vivendo uma prática religiosa querendo o céu, não porque ama Deus, mas porque tem medo do inferno. Isso é um perigo, porque na medida que você olha o céu como uma opção, no dia que surgir uma opção melhor ou diferente, você tem a possibilidade de abandonar a primeira. Tá? Então não veja o céu como melhor opção. Veja o céu porque Deus está lá, porque você ama Deus, porque Deus provou o seu amor para com o mundo. Essa é a razão de ser. Esse é o motivo de todo esse enredo escatológico. Não é outro. A centralidade dessa discussão está na pessoa de Jesus e na primeira manifestação dele vindo em carne, dividindo um corpo humano, deixando os seus atributos divinos e unindo-se a um corpo de carne, que chamamos de união hipostática. Ele se fazendo homem sendo Deus e não utilizando dos seus atributos divinos, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tá? Ele pagou um preço que estava destinado para mim e para você. Então ame Jesus por conta disso. Tá? E deseje o céu por conta disso. Tá legal, pessoal? Vou ver aqui se tem alguma pergunta. Se existir aqui, acho que chegou aqui uma pergunta. Eu vou... Deixa eu pegar aqui. Poderia explicar capítulo 7,
verso 14. Quem são os que vieram da grande tribulação? Olha que maravilha de pergunta, né? Vamos lá, pessoal. A gente vai tentar, dentro de um enredo contextual, tá? Trazer uma resposta para o Fernando, aí, tá? Que apontou o capítulo 7 e o verso 14 do livro de Apocalipse. E aí, pega aí comigo, você, tá? Pega aí comigo, e aí você vai trabalhar o texto comigo. Capítulo 7, verso 14, eu vou ler junto com você. E aí vamos ler o 13, que a gente pega ali a parte de cima, tá? Bem esclarecido. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que são vestidos, vestes santas e brancas, e de onde vieram? Respondeu: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes alvas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no santuário. E aquele que está sentado no trono os sustenta sobre o tabernáculo. Legal, pessoal. Vamos lá. Vamos contextualizar o capítulo 7, tá? Eu disse que até o capítulo 3 do livro de Apocalipse você tem a participação da igreja. Tá? Na interpretação pré-tribulacionista, a igreja sobe a partir desse momento. Então você tem a ausência da igreja. Quem fica? Tá? São aqueles que não professaram a fé, que não creram, não estavam em condições. O judeu, por exemplo, tá? É um exemplo aqui, entre tantos outros que vão estar dentro desse contexto. Tá? Aí entra o que a gente chama de especulação teológica, porque dentro de várias correntes, alguns vão apontar que esse grupo aqui, se você olhar no capítulo 6, começa a surgir os cavaleiros. Depois você olha aí na sua casa, o capítulo 6, surge os cavaleiros. Tá? No verso 2 do capítulo 6 do livro de Apocalipse, surge o primeiro cavaleiro, que é o cavaleiro branco, de roupa branca. Tá? Esse cavaleiro aí, alguns teólogos apontam como sendo Jesus. Alguns apontam como sendo Jesus. E o interessante é que o texto diz que ele vem para vencer. Jesus já venceu. Tá? Isso é um ponto importante do texto. Tá? E você olha lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse, você vê outro cavaleiro branco. E você vê que esse triunfa. Ele não veio para, mas já triunfa. E aí algumas interpretações teológicas vai dizer que aquele é Jesus. E esse é o anticristo, o primeiro cavaleiro, tá? Isso são correntes de pensamentos teológicos. Tá legal? E aí esse povo que está aqui no período da grande tribulação são esses grupos que de alguma maneira podem ser resgatados pelo testemunho de Cristo, pelo testemunho da palavra, pelo evangelho que foi pregado aqui. Porque mesmo ficando, eles tiveram conhecimento, eles viram o evento. E aí eles podem ser convencidos pela sua capacidade intelectual e resistido ao período da tribulação. E sendo mortos, tá? E convencidos desse momento, esses chegam aí pelo testemunho de Cristo, porque foram lavados no sangue de Cristo. Podemos dizer que são aqueles salvos bem que pelo fogo ou pela agonia. Tá? Isso é uma interpretação teológica de um texto isolado, como eu disse. Não dá para se afirmar, tá? Não dá para se sustentar uma doutrina única num texto isolado. Aí, como eu disse aqui no início, vamos ter várias interpretações, tá? Mas uma delas é essa. Ok? Deu para entender? Aí dá o like, vê se você capturou o que eu passei. Pastor Leonardo sugeriu 2 Tessalonicenses 2,11. Está escrito: por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. É isso aí. Vê aí, você, como eu disse no início, o primeiro evento e o segundo, eles têm 2 etapas. Eu citei
tá? A primeira carta aos Tessalonicenses e o segundo capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, que fala justamente dessa segunda etapa. É uma possibilidade, como eu disse no início. Não é? Você não tem respaldo suficiente em textos bíblicos para sustentar que de fato vai haver uma salvação, tá? Que possibilite aí alguém ir para o céu por conta disso. Tá? É uma possibilidade e não temos base bíblica suficiente para manter isso. Tem uma pergunta que me parece, deixa eu dar uma olhada se é uma pergunta. Tem versão que indica que vieram da tribulação, indicando que são após o arrebatamento, a terra sofreu. Isso aí, tá? É bem como o Alan colocou aqui, tá? É uma linha, uma corrente, que indica que, de fato, esse grupo são aqueles que pertenceram ao grupo depois do arrebatamento, que ficaram aqui e que resistiram à grande tribulação e foram salvos aí bem que pelo fogo ou pela agonia do período. Tá? Eu não sei se eu tenho mais tempo aqui ainda, eu não sei se existe alguma outra pergunta, tá, pessoal, a ser colocada. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui com o grupo. Não, esse grupo não cai, entendeu? Só Instagram mais. Você pode falar sobre as duas testemunhas? Então, perguntaram aqui sobre as duas testemunhas. O pessoal tá legal, hein, hoje. O pessoal tá bem afiado. Capítulo 11 do livro de Apocalipse. Ainda bem que, graças a Deus, né, que eu estudei. Que, de certa forma, eu tenho uma certa coerência do tema, mas o pessoal pega firme. Vamos lá, pessoal. Mais uma corrente aí de interpretação teológica acerca das duas testemunhas. Bom, o que não falta é especulação sobre essas duas testemunhas, tá? Lembrando que a gente está dentro da tribulação, dentro do período que a gente chama de grande tribulação, tá? Como eu disse, ele só acaba, ele vai do capítulo 4, do capítulo 6, tá? Que o 4 e o 5 fala das bodas e do milênio, e você tem do capítulo 6 até o 19, tratando da tribulação. No capítulo 11, você tem as duas testemunhas. E aí você tem no capítulo 12, a mulher e o dragão. É uma alegoria ali, tá? Você tem uma outra alegoria onde aponta a mulher e a prostituta, tá? No caso, a mulher se referindo a Jerusalém e a grande prostituta que foi a Babilônia. Isso é uma corrente de pensamentos. No capítulo 13, você tem aquela besta que sai do grande mar. Ali é o anticristo, tá? Que a palavra no grego aponta que de fato seja um homem, tá? Não dá para afirmar, mas a palavra do grego ali aponta essa questão que de fato seja um homem, tá? No capítulo 11, você tem as duas testemunhas. Alguns vão apontar como? Pessoal, é interpretação textual, tá? Corrente de pensamento. Não tome como verdade absoluta, ok? É um tema muito especulativo. Alguns vão apontar como sendo as duas testemunhas, Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguns vão apontar Elias, porque não sofreu a morte. Enoque também, porque não sofreu a morte. Tá? Você tem, então tem encontros aí de interpretação. Não dá para afirmar o que possa ser. Tá? O que podemos, talvez, de alguma maneira acreditar, em especial, eu não acredito que seja Enoque e Elias. Tá? Eu acredito que não. Tá bom, pessoal? Alguns acreditam em Elias e Moisés, e aí fazendo referência aos profetas e à lei, tá? Como testemunho de Jesus. Seria, então, as correntes de pensamento. Tá? E aí tem mais uma pergunta ali. O rapto para os salvos e a vinda é para o julgamento, em que Jesus desce no Monte das Oliveiras? Muito bem. Foi o Alan que perguntou. Tá? O rapto de Jesus não é para julgamento. Tá, pessoal? O julgamento, ele não está proposto para os santos. A gente vai já num conceito de salvo. Você não vai ser avaliado após o arrebatamento. Se você foi arrebatado, é porque você estava em condição de subir. E aí, lá no céu, vai ser o galardão. Vamos diante do trono branco.
receber não é os nossos galardões, tá ok? Não é para julgamento. A avaliação de aferição de condição de justo ou não é a partir do critério de acreditar ou não, como eu disse. Creu, está salvo. Não creu, está condenado. Tá? Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, ó, morre, segue-se um juízo. Ou seja, segue-se uma sentença já dada. Você não vai morrer para ser avaliado. Você não vai avaliar se você tem condição ou não de subir. A condição é a decisão aqui na Terra. Se você decidiu, aceitou e teve uma vida que condicionou você subir no arrebatamento, você está dentro do grupo que foi arrebatado. Você não vai ser julgado para entrar no céu, você foi arrebatado. Você vai receber seu galardão e vai usufruir das bodas do Cordeiro. Tá bom, pessoal? E aí, após isso, é citado ali o Monte das Oliveiras. E aí, só a partir do verso 21. E aí diz que a noiva do Cordeiro desce. Pega aí, capítulo 21 do livro de Apocalipse. Então, pós esse grande milênio, essa grande perturbação ou a grande tribulação, entra o período do reino milenar, aonde com ele vamos governar, tá ok? E aí, como diz lá em Malaquias, os pés dele vão se colocar no Monte das Oliveiras. Espero ter respondido aí, tá? Vê se bateu aí, tentei ser bem resumido. Temos aqui Marcilene Queiroz. Pode explicar sobre a última trombeta que Paulo falou, a sétima trombeta do Apocalipse? Espera aí. É a última trombeta, foi a trombeta que Paulo falou ou a trombeta do livro de Apocalipse? Vamos lá, temos... E a sétima trombeta, ele falou tipo como se fosse as duas. Ah, tá, tipo como fosse as duas. Tá, a trombeta... Vamos lá, parece que a gente está falando sobre o mesmo tema, tá? Vamos achar aqui a trombeta do livro de Apocalipse. Vamos lá. Agora o pessoal começou a fazer pergunta. O pessoal está entrando agora para fazer pergunta quando eu já deveria ter parado, hein? O pessoal está chamando a atenção aqui, mas vamos lá. Eu vou responder aqui. Na verdade é a mesma trombeta, tá, Marcilene? O que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, na primeira, 4, tá? Ela é endossada no capítulo 1, tá? Do livro de Apocalipse, aonde ali ele vai fazer menção que com alarido de anjos e trombetas, tá? Seremos elevados. É o mesmo roteiro, tá? Não são trombetas diferentes. Espero ter respondido aí. Vamos lá, Daniela Rosa. Antes do milênio, terá algum julgamento? O julgamento final será após o milênio? Vamos lá. Julgamento final. E aí terá a questão milenar. Vamos lá, vou tentar achar, pelo menos eu não vou ler o texto, mas eu vou te apontar o texto aí, tá? Para você poder se identificar dentro do texto. Período milenar. E aí você tem capítulo 19, capítulo 18, 19, os 1000 anos, capítulo 20, tá? Período milenar. E vi descer dos céus um anjo que trazia consigo na mão a chave de um grande abismo. E com ele estava uma corrente. E foi precipitado aí o diabo, a antiga serpente, o anticristo e a besta. Tá? Ali é um julgamento. Aí sim, o julgamento é após o período de grande tribulação, tá, Daniela? É necessário que ocorra dentro dessas etapas, na ordem dispensacionalista, arrebatamento, grande tribulação, tá? Milênio e aí julgamento final. Esse julgamento final é onde aponta a destruição de Satanás, aonde aponta a destruição do anticristo, do falso profeta e do inferno. Ele vai ser todos esse grupo todo, esse pacote todo, é o combo, eles vão ser lançados dentro do lago de fogo, tá? Onde o anjo vai descer com a chave. E aí vai abrir de fato esse período de sentença, tá? Então é pós-milênio, tá? Vê aí
conseguir responder, Dani, vê se dá aí o teu like, vê se está de acordo, se eu atendi a sua necessidade aí. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. O Alan perguntou, serão julgadas obras para galardão a salvação já está garantida? Isso aí. É como eu disse antes, o Alan perguntou aí, serão julgados obras para salvação? Obras para salvação não, Alan. Há obras daqueles que já foram salvos, tá? As obras serão avaliadas e você receberá o seu galardão, porque lá você já vai estar na condição de salvo, tá? Você vai receber o galardão das obras realizadas, tá bom? Essa doutrina da salvação por obras, ela perdurou aí pelo menos até o século XVI, até o Concílio de Trento, onde a Igreja Católica ela vai fazer uma reformulação do seu dogma, no seu credo, e aí eles vão incluir e tirar algumas coisas, tá? E a condicional da salvação pelas obras, ela vai ficar mais flexível. E o movimento protestante, após a Reforma Protestante, ele não acredita em obras como sinal, como sendo para salvação, mas crê nas obras como sinal daquele que já foi salvo. Show? Não sei se esgotou. Acho que foi show. Demais convite pro INEC aí. Pessoal, A última que eu fizer. tem uma última pergunta aqui, tá? Eu vou pegar ela aqui. Qualquer missão, Ficamos aí dentro de um tempo também que a gente não começou 9 em ponto, né? Foi 9 quebradinho. Deixa eu só pegar aqui a última pergunta, né? O pessoal tá escrevendo aqui para mim. E o legal é que eu nem sei qual é a pergunta. Eu vou ver ela quando chegar aqui em tempo real. Posso falar? Pode. Apocalipse 11:11, as duas testemunhas ressuscitarão de forma literal? Pergunta aí. Quem perguntou aí? Davi Lima. Davi Lima perguntou se no capítulo 11, verso 11, se as duas testemunhas vão ressuscitar de forma literal. Preste atenção, Davi. Como eu disse antes, não se tem como afirmar que são pessoas, tá? Não dá para afirmar que são pessoas. Ok? Aí eu vou te trazer um parecer. Se na conjectura que fosse Elias, Moisés ou Enoque, eles não poderiam ressuscitar, porque eles não experimentaram a morte. Para ressuscitar tem que ter morrido. Então aí a gente já quebraria, por isso que eu disse que eu não acreditava na possibilidade de ser nenhum desses três. Tá? Não tenho como afirmar. Tá? Já vi alguns teólogos defenderem que é o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Ou a defesa de que seriam os livros proféticos e a lei de Moisés. Tá bom? E aí, onde entra o termo ressuscitar? A questão ressuscitar. Tá? Você tem até o capítulo 3 o evangelho sendo pregado. A igreja sobe, é arrebatada. Quem prega? Quem continua pregando? Não tem mais pregador. Talvez fique aqueles que não subiram, que não estavam em condições. E aí eles serão convencidos pelo seu erro, não necessariamente, pode não ser pelo Espírito, mas pelo seu consciente de erro. E aí essa ressurreição pode ser do Evangelho sendo pregado dentro desse período, tá? De maneira sadia, aonde vai ter o aparecimento da divulgação da palavra novamente. E aí pode ser, é uma possibilidade, tá? Falou, Davi? Então, fechou. Fechamos aí, tá? Pessoal, fechamos aí, tá? O nosso primeiro debate aí sobre o tema. Espero ter respondido todas as questões. Vai aqui um adendo forte a tudo isso. É que escatologia, nós temos às vezes média de 5, 6 aulas para poder tratar do tema. E às vezes não conseguimos esgotar. Hoje eu me ative somente nos pré-tribulacionistas, que é a corrente mais aceitável acerca
dentro das Assembleias de Deus, é a mais sensível, é a que nós adotamos. Se eu fosse entrar em outras correntes, daria muito mais pano para manga aqui. Então a proposta não foi esgotar os assuntos, com certeza não consegui responder todas as perguntas, muitas dúvidas existem ainda, tá? E aí por conta disso eu faço um convite para você estudar, tá? Estudar aqui conosco, para você conhecer um pouco mais, não só da escatologia, mas de outros temas, cristologia, pneumatologia, entre outros, para que você tenha essa ambiência do mundo teológico e tudo isso aí que a gente falou de maneira muito resumida, e eu tentei ser bem direto para poder atender o máximo possível de perguntas, tá? Você vai ter um esclarecimento mais cadenciado, tá legal? É legal entender que a teologia que hoje defendemos é aquela que foi formulada de séculos, tá? Desde o terceiro, segundo século, desde Tertuliano, tá? Lactâncio, Eusébio, entre outros, que construíram o panorama teológico, como Calvino, como Armínio, que sistematizaram a nossa teologia. E hoje nós temos respaldo para trazer alguma resposta, algum potencial de esclarecimento em determinado ponto. Mas sempre fica questões. Então, faça sua matrícula no INEC, não venha estudar conosco, todos esses temas aí vão ser abordados com mais tempo e você com certeza vai sair edificado, tá? Tanto na sua vida pessoal como na sua vida espiritual, tá bom? Quero agradecer aqui toda a liderança da UMADEC, tá? Os líderes aí, o Bruno, o Alan, o Fernando, toda a equipe que dá um suporte pela oportunidade de estar tratando desse tema aí tão rico e tão importante para a gente e para a igreja, tá? E tão relevante para o mundo, tá? Que deveria olhar isso aí com os olhos mais cuidadosos, porque Jesus voltará, isso é fato, não posso afirmar quando, e aí fica para a gente, eu não posso me preparar para a vinda de Jesus, eu tenho que estar pronto. Tá bom, pessoal? Então, a salvação, ela é um ato de fé, ela é pessoal e ela é intransferível. É um ato de fé, ela é pessoal e é intransferível. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu fecho aqui. Em outro momento a gente volta a se falar. Um grande abraço.